Efésios 5, 15 a 21, tem uma palavra tão poderosa, olha que lindo. Vede prudentemente como andais, não como nécios, não como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Repita comigo, remindo o tempo, mais forte, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, isso é, não fica cheio, não fica encharcado, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Isso, ao invés de encher com vinho, encha-se do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Nós fizemos uma sequência de pelo menos três domingos, falando sobre mutualidade, sobre mandamentos recíprocos. Só lembrando quais tratamos, quais foram? Amai-vos uns aos outros, diga. Servir uns aos outros, mais forte, vai. Servir uns aos outros. Levai as cargas uns dos outros, suportando e perdoando uns aos outros. Confessai e orai uns pelos outros. Ensinai uns aos outros. Daqui a gente parte. Romanos 14, versículo 19 diz: assim, pois, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Capítulo 15, versículo 14, eu, da minha parte, irmãos meus, estou persuadido a vosso respeito, que vós já estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento e capazes, vós mesmos, de ensinar uns aos outros, admoestar uns aos outros. O que o apóstolo Paulo quer, por orientação do Espírito Santo de Deus, é que eu e você, que nós venhamos gerar um ambiente espiritual. Fala que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai gerar em nós a sensatez, a bondade, a benignidade, a alegria, a paz. E a Bíblia fala a paz que excede todo entendimento. Mesmo que o mundo ao seu redor esteja desabando, você está em paz. Paz não é ausência de guerras, de problemas, de lutas. Paz fala de um nível de comunhão, de confiança em Deus, de esperança em Deus, de certeza de que Deus está cuidando de todas as coisas. E diz ainda: habite a palavra de Cristo em vocês ricamente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos. Colossenses 3,16, com salmos, com hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações, isto é, encha-se de Deus, encha-se das coisas de Deus. Quando a gente vem para Jesus, a nossa mente está carregada, caminhos neurais foram criados, com os mais diversos conceitos, e com tantas coisas desagradáveis, com tantos sentimentos desagradáveis. Às vezes, quando
fala-se alguma coisa na mente da gente, já liga um link, isto é, por que isso? Porque já tem um caminho neural ali caminhado há 10, 20, 30, 50 anos. Então, quando uma palavra é falada, aciona esse gatilho, que nós chamamos de gatilho mental, e a nossa mente volta a percorrer, isso é, voltamos a percorrer aquele caminho. Por isso a palavra diz que nós devemos nos encher de Deus. Para quê? Para que a nossa mente seja absorvida, encharcada de vida, de palavras que construam, para que antigos conceitos e preceitos vão dando lugar a uma nova vida, uma nova visão, um novo conceito, para que novos caminhos neurais sejam construídos em lugar do caminho daquelas ideias e conceitos que a gente trilhou a vida toda, de pensamento de derrota, de guerra, de depressão, de infelicitação, de que eu não consigo, de que eu não posso. No lugar, você já notou que quando a gente foi criado num ambiente que tinha muitos xingos, muitos xingamentos, quando você está acossado por um momento de ira, esse gatilho mental abre e você volta então de novo a falar aqueles mesmos palavrões, sim ou não? Ter aqueles mesmos pensamentos. Então está dizendo que nós somos responsáveis uns pelos outros. Está dizendo que nós devemos nos encher das coisas de Deus, mudar a nossa forma de falar, ao invés daquelas piadas indecentes, daquelas coisas que desconstruíam, agora a gente passa a falar daquelas que edificam e daquelas que são da paz. E como eu disse, um novo caminho neural vai sendo construído e a nossa mente então vai sendo cheia dessas coisas boas. E quando vierem os momentos difíceis, o que é que vai vir à nossa boca? Aquilo que está cheio o nosso coração. Mas na verdade não é o coração. A verdade é a mente. A boca fala do que está cheio, a mente. Amém? Então, a ideia que nós devemos, muito mais do que a ideia, a ordem, que são mandamentos, é que nós devemos edificar uns aos outros. Falar aquilo que edifica, aquilo que promove, aquilo que abençoa. Amém? Gerar esse ambiente espiritual de vitória. 1 Tessalonicenses 5,11 diz assim: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como na verdade o estáis fazendo. Isso não quer dizer que a gente não possa dar boas risadas, boas gargalhadas, mandar vídeos para os outros, para os amigos, para as pessoas próximas, coisas que vão levá-los a dar boas risadas. Claro que podemos e devemos. Tudo aquilo que promove paz, tudo aquilo que faz bem, o riso desestressa. Porém, se a nossa prática era mandar aqueles impuros, aqueles vídeos sujos, aí nós temos que deletá-los. Mas nós devemos tomar a decisão firme e constante de liberar, de falar, de proclamar e de enviar, pelas mais diversas formas de comunicação que temos, todas as coisas que possam promover a vida do outro, abençoar a vida do outro, sustentar a vida do outro. Isto é responsabilidade mútua. Hebreus capítulo 3, versículo 13 diz: exortai-vos uns aos outros, ou aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Isso é como uma terra que tem que ser, você tem um plantio e você tem que irrigar todos os dias, você tem que molhar a terra, para que não vá endurecendo.
Então nós temos que estar expostos à palavra de Deus, e nós temos a responsabilidade de mandar, de enviar essas palavras que vão amaciar esse coração, que vão trazer essa pessoa a sensibilidade espiritual, para que ela não seja enganada, endurecida pelo pecado. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim: não abandonando a nossa congregação. Olha para quem está do seu lado e diga: não pare de congregar. Fale mais forte. Não pare de congregar. E diz assim: porque é costume de alguns, mas pelo contrário, admoestai-vos uns aos outros, e tanto mais que vedes que vai se aproximando aquele dia. O escritor aos Hebreus está falando de que dia, igreja? De que dia? A volta de Jesus. E os dias estão se aproximando. Se o diabo está preparando o mundo para receber o anticristo, não tenha dúvida, esse vírus é um teste para ver o nível de sujeição do povo, o medo que isso tem gerado. Nós não somos negacionistas, não negamos o vírus, mas o medo dele não pode ser maior, porque inclusive a nossa imunidade abaixa. E eu tenho falado e repetido e repito novamente: se você ficar exposto 5 minutos por dia a notícias negativas, a cada 5 minutos exposto a notícia negativa, são 5 horas de imunidade baixa. Então fique em casa da Globo aí. Nós precisamos ser seletivos. Me permitam dizer, na nossa casa nós não ligamos Globo mais. Nós acessamos aquilo que vai nos construir. Os canais de informação que não sejam aqueles que estão a serviço da desgraça, do caos. E ainda, o outro mandamento recíproco é: saudai-vos uns aos outros. Romanos 16, terminando sua carta, Paulo diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. O que é o ósculo santo? É o beijo, e aí ele fala santo. Isso é, um beijo puro, sincero. E nesse tempo de pandemia, beije só sua mulher. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam, viu, meu irmão? Você pode beijar sua nega, pode beijar. 1 Coríntios 16, 20, todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. 2 Coríntios 13, 12, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 14, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo. O ósculo é descrito em pelo menos 3 aspectos diferentes na Bíblia, são eles. Primeiro, como expressão de afeição, de amor, de carinho. Segundo, como um beijo enganoso, como foi o caso de Judas. Com um beijo, Jesus diz, com um beijo traz o mestre. E ainda, terceiro, como um costume entre os membros da comunidade cristã. No Oriente é comum os homens darem esse beijo como forma de cumprimento, beija um lado da face, beija o outro lado. E o Evangelho de Lucas, por exemplo, falando desse beijo de afeição, ele fala, quando Jesus entrou na casa de Simão para um jantar, Lucas 7, 36 a 50, e ele encontrou uma mulher se jogou aos pés de Jesus, e
beijava e lavava os pés de Jesus, lavava com as suas lágrimas e beijava, enxugava com os cabelos e beijava os pés de Jesus. Simão, o fariseu, julgou aquela mulher, e Jesus disse: quando entrei na sua casa, você não me deu um beijo, você não me saudou com um ósculo, com um beijo, porque era costume naquela cultura. Mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Neste caso, o ósculo está sendo usado como um sinal claro de afeição. O fariseu poderia alegar ter afeição por Jesus, mas não demonstrou isso de forma prática. A utilização do ósculo santo, do abraço, do aperto de mão ou de qualquer outra forma legítima de cumprimento e saudação, deve depender do costume de cada região, ou mesmo da comunidade cristã local. Nesse tempo de pandemia, agora nós estamos cumprimentando um ao outro. O apóstolo Paulo aconselha que os verdadeiros seguidores de Cristo não se omitam em expressar seu amor, até mesmo por aqueles a quem não possuem nenhum afeto. Isso pode parecer contraditório, mas não é. O Espírito Santo é quem capacita os redimidos para que eles possam demonstrar um amor tão abnegado. Na igreja primitiva, o ósculo santo significava que os cristãos aceitavam uns aos outros como irmãos e irmãs. Era um cumprimento que refletia a verdade de que aquelas pessoas faziam parte da família de Deus. Obviamente, esse princípio deve estar presente entre cristãos hoje, demonstrar afeição sincera. Então, seja um abraço, um beijo, um aperto de mão, o importante é que essa expressão seja uma expressão sincera de amor a Cristo, que nos une uns aos outros. O outro mandamento é: sujeitai-vos uns aos outros. A ideia básica é: encha o tanque emocional do outro de amor, de vida, de graça. Promova a vida do outro. Encoraje o outro. Vocês sabem o poder do encorajamento. E quem já foi desencorajado também sabe. Quem recebeu uma palavra negativa é como uma foice que corta reto. Estraga o dia. Por que não desenvolver a prática de liberar vida por onde passar? Por que não sair a partir de hoje, começar essa semana abençoando, esboçando um sorriso, ainda que dentro de uma máscara? Mas quem esboça um sorriso, a sua face, o seu rosto, a sua testa, demonstra isso. Uma palavra de vida, uma palavra de carinho, uma palavra profética, uma palavra de esperança. A outra palavra é: sujeitai-vos uns aos outros, a outra ordem, o outro mandamento. Efésios 5, versículo 21 diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Sujeição é a marca de quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Quem está cheio do Espírito Santo de Deus não é arrogante, age com amor, trata com amor. É fácil de saber. E uma das formas de descrever, de se referir ao Espírito Santo é o óleo. E vem à minha mente aqui quando, e lá em casa eu estou precisando ungir, ou não é ungir, colocar óleo numa porta, porque eu acordo primeiro que a mulher. E quando eu abro a porta, e aí eu já estou alguns dias, meu Deus, eu tenho que pôr um óleo nessa porta, que a minha porta é bagunceira. Aí você, derrama o óleo e fica, tudo bacana.
Assim é na nossa vida. Quando você não está cheio do Espírito Santo, de tudo você reclama, de tudo você murmura, se chateia com tudo. Então nós precisamos andar cheios do Espírito Santo de Deus. Dê um glória a Deus. Diga, encha-se do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. E qual é a consequência? Falando entre vós com salmos, hinos, palavras que edificam, que abençoam. Vamos lá. Enchei-vos do Espírito. Por um lado, a marca de alguém cheio do Espírito Santo é um coração que considera o outro também como um canal do Espírito Santo. Nosso relacionamento com o outro vem acompanhado de uma disposição de ouvir, de perceber o caráter de Cristo no outro, considerando em humildade e verdade o outro superior a nós em vários aspectos. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um uns aos outros superiores a si mesmos. Pare de olhar o outro como menor do que você. Pare de se achar maior do que o outro. Pare de se achar o último doce a última cocada do pacote. Mas olhe o outro como alguém por quem Cristo também morreu, por alguém que também é amado por Deus. A grandeza de uma pessoa está em estar no nível do outro, em tratar o outro com honra, com graça, com alegria, com vida. 1 de Pedro 5,5 diz: rogue igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns para com os outros, sujeitáveis de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Se é soberbo, se é arrogante, vai bater de frente com Deus e não é bom para você. Agora olha o que Deus faz com os humildes, com os mansos. Aos humildes concede a sua graça. Glorifica Jesus. Por isso nos submetemos. Por outro lado, porque nos submetemos, nos enchemos do Espírito Santo que se manifesta por meio da vida do outro. Somos abençoados pelo depósito de Deus sobre a vida do outro, quando nós nos abrimos a receber. Também, sujeição é a marca de quem anda no temor do Senhor, no temor de Cristo. Por um lado, onde há temor de Cristo, ali deve haver sujeição. Quer que seja no relacionamento conjugal, Efésios 5, 22 e 30 a 33, um bocado de mulher não queria esse texto na Bíblia, porque elas não entendem a grandeza da sujeição. Diz assim: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. A sujeição ao marido é por causa de Jesus. Ele pode não merecer, mas ela se submete como um culto a Deus, como obediência a um princípio. E diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Agora tem um comando aos maridos: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mulheres, se manifestem. Qual foi o amor de Cristo pela igreja? Sacrificial.
Ele se deu. Ele deu a sua própria vida. Quando o marido começa a exigir obediência, submissão, ele não entendeu o princípio. A mulher deve compreender naturalmente o seu papel de adjuntora, o papel de submissão. Toda casa onde isso é invertido, onde a mulher toma as rédeas, onde ela tem a palavra, você vai ver, fica um marido fraco, uma mulher que decide tudo, e depois ela começa a reclamar, porque depois ela começa a lamentar, que esse homem começa a afastar-se, a recuar, para evitar choque, para evitar briga, para evitar contenda, ele recua. E daqui a pouco ela está estressada, porque ela está assumindo um papel que Deus não lhe deu. E mais, quando ela, que é a voz dominante na casa, os filhos são fracos, as meninas saem também no mesmo nível, e depois também elas vão procurar homens também fracos para casar. Esses meninos, e é engraçado que é uma guerra, que quando o filho casa, quando é a mãe que manipula e que dirige tudo dentro de casa, quando o filho casa, ele vai casar com quem? Com uma mulher igualzinha à mãe. Aí as duas começam a bater de frente, nora e sogra. Seja homem, não deixa essa mulher mandar em você, isso é, só eu que posso mandar em você. Em outras palavras é isso. Aí ele tinha que dizer assim, mas também, tadinho, não aprendeu nem ter coragem de se expressar. Porque senão ele tinha que dizer, mãe, a senhora mandou em minha vida toda, a senhora não me deixou expressar, a senhora mandou em meu pai a vida toda, o bichinho ficou acuadinho lá no canto. Vamos lá. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher, como também Cristo amou a si mesmo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes, pelo contrário disso, alimenta e cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e a sua mulher, ou seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aí Paulo diz assim, grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, cada um de per si, cada um por sua vez, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Às vezes a mulher tem uma personalidade forte, e naturalmente ela vai se casar com um homem que tem uma personalidade oposta à sua, mas ela sendo sábia, ela vai ajudar esse homem a assumir o seu papel. Ela vai ajudar esse homem a se posicionar. Outra coisa, não é pelo fato de gritar e falar grosso que você é o homem da casa, mas é pela sua firmeza e constância. Tem mulher que fala até babar. Mas quando o cara é firme, às vezes ele fala uma palavra só, mas aquela é suficiente, porque ele está firme, ele está no lugar dele, e ele não abre mão, e ela tem então que se submeter, que se sujeitar. A ideia é que os dois façam como uma massa de concreto, onde junta cimento, junta a brita, junta a areia e a ferragem, e formam um só corpo, uma só massa. Essa é a ideia. Então parem de ficar como meninos, como numa guerra, num cabo de guerra, a mulher puxa para lá, o homem puxa para cá, vocês precisam se abraçar e tomarem as decisões juntos. Vocês formam um só time, um outro
sem a mulher ele está incompleto, e a mulher sem o homem está incompleta. Um dia desse eu vi uma falando alto com o marido e achando que estava fazendo a coisa mais linda do mundo. Eu chamei, falei, não haja assim, trate seu marido com honra. Ele não é seu filho, ele é seu marido. Trate com honra. Da mesma forma, marido, trate sua mulher com honra. Trate com amor. Porque senão, meu irmão, vocês conhecem a ilustração, né? A hora que você quiser ter acesso ao óculos, o óculos está de perna fechada. E o óculos de perna fechada não funciona, né, tio? Já foi bom, né, tio? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Entre pais e filhos, Efésios 6, de 1 a 4, filhos, obedecei a vossos pais do Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Filhos, digam isso. Honra teu pai e a tua mãe. E a Bíblia diz, e Paulo disse, referindo ao Antigo Testamento, porque é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Para que te vá bem e tenha longos dias na face da terra. Mesmo depois de casado, que você constituiu uma nova família, continue honrando a seu pai, continue honrando a sua mãe, continue abençoando, continue. Outra coisa, abra um parêntese, não podemos esquecer do princípio de pedir a bênção. Eu fui ensinado desde menino a tomar bênção aos mais velhos. Toma benção meu pai, benção mãe. Vai dormir, benção pai, benção mãe. Levanta pela manhã, benção pai, benção mãe. Encontra os parentes, bênção. Encontrava os mais velhos, bênção. E uma vez que eu encontrei uma senhora dos seus quase 90 anos, e que ela veio um tal de trocar osso comigo. Quem já viu uma miséria dessa? Quem já viu isso? Nunca viu falar nisso? Chega aqui. Olha a bagaceira. Dá para vocês verem? Aqui, era isso aqui, ali, eu ficava encostando, pegando assim no meu braço, que disse que estava trocando o osso. Eita, eu quero o osso dessa véia. Oxe, tá doido? Resgate esse princípio. Peça a bênção dos seus líderes espirituais, peça a bênção dos seus pastores, peça a bênção dos seus pais, peça a bênção dos seus parentes. Se você ler a Bíblia, você vai ver sempre as autoridades espirituais, pais, mães e outros, abençoando aos demais, aos menores. Ensine isso a seu filho. Ensine desde cedo a pedir a bênção. O pai e a mãe, a autoridade espiritual sobre o filho, ele vai estar liberando uma palavra, Deus te abençoe. Olha que lindo. E o povo está perdendo isso de vista. Portanto, filhos, quer ser bem-sucedido na face da terra e ter vida longa, honra a teu pai e tua mãe, faça tudo para não causar desgosto a eles. Eu conheci uma família que uma das filhas era muito rebelde, não é daqui. E sempre viveu em guerra dentro de casa. Sempre tratou muito mal o pai, a mãe, toda a família. Ela tratava todo mundo mal. Uma moça revoltada com a vida. A mãe dela morreu nova, os seus 50 anos.
era a pessoa que mais chorava no velório. Você já viu isso? Às vezes aqueles que mais dão trabalho são os que mais choram. Chorando tarde. Choro de remorso, choro de arrependimento. Seja uma bênção na vida dos seus pais. Cuide deles. Porque também você estará liberando uma semente. Porque se você cuida, você vai receber cuidado dos seus filhos. Nós precisamos ser essa geração de honra. Dê um glória a Deus. Aleluia. Também fala no relacionamento profissional, Efésios 6, 5 a 9. Quanto a vós outros, servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo só quando eles estão presentes, como para agradarem a homens, mas para agradar a Jesus, fazendo de coração e de boa vontade, servindo de boa vontade como se fosse a Deus e não a homens. Às vezes as pessoas confundem, meu patrão me paga pouco, não me reconhece. Irmão, não interessa, Deus está vendo e o seu serviço ele recebe como culto. Dê o seu melhor, faça com honra, faça da melhor forma. A gente precisa entender, cada vez que você atende uma pessoa, você está distribuindo um currículo. Isso é, você está atendendo, a pessoa chega lá, está com o celular na mão, não olha para a cara da pessoa. Pelo amor de Deus, você quer ir aonde? Está sentado com a má vontade, você está apresentando seu currículo, você está dizendo quem é você. Então, às vezes, se o patrão não te reconhece, mas você está dando o melhor de si, Deus reconhece, Deus recebe. E as pessoas que você atende, quantas pessoas nós sabemos que foram convidados para empresas maiores, com salários melhores, porque foram bons atendentes, porque trataram bem e trataram com honra. Então eles abriram portas, e o outro viu e disse, eu quero essa pessoa comigo, ou eu quero trazer para cá, para a empresa, ou uma pessoa indica para outro. Mas também tem uma palavra, os patrões, e vós, senhores, de qual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, para que esse negócio de qualquer coisa falar que vai mandar embora. Para com isso, gerando terror, gerando pânico. Você não é maior do que ele é seu irmão, seu funcionário é seu irmão. Você precisa de ter uma equipe forte, e uma equipe forte precisa ser suprida de amor, de graça, de afeição, de respeito e de honra pelos patrões. Me desculpa, tu é burro, é? Tu é burro, é? Trata mal, xinga todo mundo, vai ficar todo mundo estressado. E mais, Deus está vendo. E mais, os clientes também. Daqui a pouco os clientes começam a vazar entre os dedos, porque ninguém gosta de ver o outro sendo humilhado. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está no céu. E para com ele não há acepção de pessoas. E aqui também fala do cuidado para com os mais velhos, 1 de Pedro 5:5, rogue igualmente aos jovens, sede submisso aos mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Eu já li esse texto aqui hoje. Mas fala também do trato com as autoridades, Romanos 13, de 1 a 7. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando eles fazem o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faça o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo
que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por este motivo, também pagai tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. E ainda, com os líderes espirituais, Hebreus 13, 17, obedecei aos vossos pastores e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar conta diante de Deus, para que eles façam isso com alegria e não gemendo, porque se eles fizerem com gemendo, com tristeza, isso não será bom para vocês. Em outras palavras, nós somos inspirados a nos sujeitar uns aos outros como expressão de como tememos a Cristo. Por outro lado, todo aquele que está verdadeiramente sujeito a Cristo, nas áreas de sua vida que estão sujeitas a Deus, ele adquire autoridade para inspirar que outros se sujeitem na mesma intensidade. Fique em pé, por favor. A mutualidade, reciprocidade, interdependência, simultaneidade, sincronia. Por um lado, somos chamados a nos sujeitar uns aos outros, reconhecendo a vida do outro como um modelo do exemplo e do conhecimento de Deus diante de nossa imaturidade. Por outro lado, somos desafiados a ensinar o outro por intermédio do nosso exemplo, que revela Cristo, pois os outros são chamados a se sujeitarem a nós. Portanto, meus irmãos, nós devemos considerar-nos uns aos outros, estimulando ao amor e as boas obras. Concluindo, sujeição é a ação do Espírito Santo em nós, para nos fazer viverem como Cristo, de maneira a abençoar a vida um dos outros e ser abençoado. Vamos, pois, abandonar todo tipo de construção mental que nos afasta de viver a bênção de nos sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo. A chamada é que cada um de nós possa transbordar em amor. Quem está cheio de amor, quem está cheio do Espírito Santo, se sujeita ao outro, vê o outro como importante, alguém por quem Cristo morreu. E nós vamos então promover a paz, a graça, o amor. Nós vamos acudir uns aos outros, nós vamos nos importar uns com os outros, nós vamos encher o tanque emocional do outro de